cumprimento você aí também de casa. Eu queria que você me desse um bom dia, um retorno aqui, para que eu saber você que está na live, para me mandar aqui o meu abraço, o meu cumprimento a você. Estou vendo aqui algumas pessoas, mas nem todas aparecem aqui para mim. Então, você aí que está de casa, né? Manda o seu bom dia para mim, para que eu possa falar com você também. Quem lembra a última coisa que eu preguei, o último sermão que eu preguei foi sobre quem? Quem lembra-se? Jesus? Você lembra do Natal, né? Depois daquele eu fiz outro. Quem lembra? Esther? Hã? Eu preguei sobre uma mulher. O último sermão que eu preguei. Ruth e Noemi, né? Né, Geni? Fez confusão. Bom dia, Jaqueline. Saudades aí de você, das crianças aqui, né, conosco. Um feliz sábado, né? Você lembra aí, a Kátia também? A Kátia lembra. Você lembra, Kátia, o que foi que eu preguei a última vez? O pessoal aqui tá falando que é Esther. O que você acha que é aí? Ruth, né? Raimundo também, né? Bom dia, Raimundo Gomes. Um feliz sábado para você. Então tá bom. Hoje nós vamos falar de mais duas mulheres na Bíblia. Aquele dia nós falamos de Noemi e Ruth, né? Falamos de duas mulheres. E hoje nós escolhemos para meditar nesta manhã sobre duas mulheres também. Vou dar uma pista para vocês. Elas são irmãs. Quem são elas? O Tiago deu a... Hã? Maria e Marta são duas irmãs que eu vou falar. Quem são elas? Raquel e Lia. Kátia, muito bem. Foi a Ruth, né? Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre Lia e Raquel. Nós que somos mulheres, estamos no mesmo cenário, no mesmo ambiente, mas nós vemos as coisas de uma outra forma. As coisas para a gente não são como para vocês que são homens. Nós somos diferentes. Então, precisamos ter um cuidado diferente também, um cuidado especial, porque nós somos diferentes de vocês. Nós olhamos um ambiente não na visão de vocês, homens. Nosso ambiente é olhado de maneira diferente. Às vezes, no meio de nós temos competitividade entre uma mulher e outra, nós temos rivalidade, nós temos algo que nós não aceitamos, nós temos admiração, nós temos coisas que passaria desapercebido para vocês, mas para a gente existe e faz parte muitas vezes do nosso comportamento. Se estamos agindo ou não, se estamos nos sentindo bem ou não, depende muito do ambiente que estamos inseridas. E aqui nós vamos falar de Lia e Raquel em um ambiente para a gente ter uma ideia de que está acontecendo. Eu queria que você chamasse a Monique lá, eu queria que ela ouvisse. Você vem aqui? Você vem para cá? Então vem. Tá bom. Então vamos lá. A história de Lia segundo a Bíblia, os primeiros anos. Lia teria nascido em Harã. Atualmente, Harã ela faz parte do território da Turquia, que está localizado a sudeste do país. Turquia, que fica no mapa acima de Israel, entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, entre a Grécia e a Síria. O lugar onde Lia nasceu, Harã, é um dos lugares mais antigos habitado pelo homem. E no livro de Gênesis podemos confirmar as primeiras referências ali, a partir de Gênesis 11:31, né? Terá se estabeleceu após sair de Ur, e Abraão, seu filho, partiu dali para a jornada até a terra de Canaã. E essa é a história de uma jovem chamada Lia. Ela era bisneta de Naor. Naor era irmão de Abraão. Lia era neta de Betuel, filha de Labão. A história de Lia na Bíblia começa em Gênesis capítulo 29. Eu quero que nós abrimos a nossa Bíblia. Nós vamos ler muito a Bíblia hoje. Eu vou precisar de ajuda de vocês, tá? A Lia, ela foi a primeira esposa de Jacó. Lia era filha de Labão. E a Lia era a irmã mais velha
no entanto, sua irmã mais nova, Raquel, era considerada a irmã mais bonita. Gênesis 29, 17, vamos ver aqui o que vai falar sobre Lia. Gênesis 29, verso 27, 17, a Bíblia diz assim sobre Lia, né? Achamos? Vocês podem largar a Bíblia aí marcada, que muitas vezes nós vamos ler aí, tá? Gênesis 29, verso 17, o que a Bíblia vai dizer sobre a Lia? Lia tinha olhos meigos. Na Bíblia de vocês fala olhos baços, enfermos, na sua, baços, sem brilho na dela, meigo. Aqui na minha fala aqui assim, ó. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente, ok? Então aqui em Gênesis diz que a Lia tinha olhos... Tem Bíblia... Peraí, eu vou tirar esse celular daqui, que eu acho que ele vai cair. Você pega aqui para mim? Mas sintam em casa aí cumprimentados, né? Mas não dá para me ficar aqui com tanto material que vai atrapalhar a nosso desenvolvimento aqui. Vamos lá. Então a Bíblia diz assim que Lia tinha olhos tenros, que pode significar olhos inocentes. É debatido também o adjetivo de tenro foi usado para significar delicado, suave ou fraco. Talvez ela enxergasse pouco, tivesse algum problema no olho ou no olhar. Algumas traduções indicam que olho tenro pode significar que Lia possuía olhos azuis ou claros. A Bíblia ainda diz que Raquel era de quê? Formoso semblante, e ela era formosa à vista. Para piorar as coisas, Labão, ele não foi sábio em guiar suas filhas e evitar a comparação entre elas. Labão, que também, ele não era sábio espiritualmente. O pai delas não era um homem sábio espiritualmente. E ele provou isso, né, nos negócios que ele fez com Jacó. Depois disso, né, nós vimos os negócios desonestos que ele fez e como ele era inclinado às coisas materiais. E além disso, esse homem, o Labão, o pai dessas jovens, ele era idólatra. Ele não cria no Deus de Jacó. Vamos ver aqui em Gênesis 31. De 29 a 30, Gênesis 31, versos 29 a 30. Eu acho que eles poderiam me ajudar na leitura, não poderia, Tiago? Gênesis 31, de 29 a 30. Vamos ver aqui que Labão, pai das moças, né? Ele era idólatra. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus do vosso pai me falou ontem à noite e disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem e nem mal. E agora, para partirtes de vez, porque tens saudade da casa do teu pai, porque ele me furtaste dos meus deuses? Então aqui, nós vamos entrar depois mais lá para frente, mas ele falou assim, alguém aqui furtou os meus deuses. Então ele era um homem idólatra, tá? Portanto, Lia, ela foi criada por um pai imprudente, materialista e idólatra. E Jacó entra na vida de Lia. Nessa época, Jacó, filho de Rebeca e Isaac, buscava segurança. E ele estava fugindo do seu irmão Esaú. O Esaú estava tentando matar o Jacó por ele ter roubado a sua herança. Quando Jacó ele encontrou seu caminho para as terras de Labão, ele viu Raquel, filha mais nova de Labão, e ele se apaixonou. Vamos ver aqui em Gênesis 29,
de 10 a 12. Gênesis 29, o verso de 10 a 12. Pode ler. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se e removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e comunicou a seu pai. Tá bom. Mais tarde, o Jacó, ele concordou em servir o Labão, o pai da moça, por 7 anos em troca da mão de Raquel, a filha mais nova, em casamento. A história da Lia ficou conhecida especialmente por conta do episódio envolvendo o seu casamento no final dos 7 anos. Jacó trabalha para o pai, o Labão, pai da moça, por 7 anos em troca da Raquel. E olha o que vai acontecer no dia do casamento, tá? Labão, ele enganou o pai das moças, ele enganou cruelmente o Jacó durante o casamento prometido com a Raquel. Era costume levar a noiva ao quarto do seu marido durante a cerimônia de casamento, em silêncio e na escuridão. Na manhã seguinte, Jacó descobriu que havia se casado com Lia e não com Raquel. Vamos ver? Gênesis 29, verso 25. Ao amanhecer, Lia viu que era... Lia. Não estou ouvindo, Tiago. Você. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: O que é isso que me fizestes? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganastes? Então, a moça que foi conduzida ao quarto de Jacó como esposa de Jacó não foi a Raquel. Quem foi? Lia. Ok. E ele falou assim, quando chegou de manhã, o Jacó falou assim, lá estava Lia. E ele falou assim, foi para o Labão, falou, o que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel, por que você me enganou? Quando foi tirar satisfação com seu tio e sogro, né? O Jacó escutou do Labão que naquelas terras a filha mais nova jamais deveria se casar antes da filha mais velha. Raquel era a filha mais nova. E quem era a filha mais velha? Quem tinha que casar primeiro? Segundo o pai dela, né? Vamos ver? Gênesis 29, de 25 a 30. Podemos ler do 26, né? O Tiago já leu o 25 e 26. O 25, podemos ler o 26, né? Ao amanhecer... Pode continuar. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: Que isso me fizeste? Que isso me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por quê? Pois me enganaste, respondeu Labão. Não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes do primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó. E se passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher Raquel, a sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila. E coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Tá bom. Labão, ele permitiu que Jacó se casasse com Raquel na semana seguinte, mas ele teve que prometer servir a Labão por mais quanto tempo? Mais 7 anos. Então, deu-se um total do dote por quantos anos de trabalho? 14 anos de trabalho.
por uma mulher, né? Amava ela ou não? Ele trabalhou 7 por uma e depois 7 pela mesma. Tá bom, 7 por uma, 7 por outra. Tá bom. A vida familiar de Lia. Imaginamos que a vida familiar de Lia e Jacó foi um tanto quanto conturbada. Vamos aqui? Por conta da rivalidade entre as duas irmãs, que constantemente disputavam o amor e a atenção do mesmo marido. Jacó amava mais a quem? Ele amava mais a Raquel do que a Lia. E Lia amava muito a Jacó. Lia orou sobre a sua situação e Deus teve compaixão por Lia. O que nós temos que entender aqui, às vezes as pessoas vão ler a Bíblia e vai falar assim, nossa, mas Jacó teve mais de uma mulher e tal. Essas moças aqui estão sendo vítimas da ganância de um pai, né? De um pai idólatra, que fez essa situação com as moças. Ele não conhecia o Deus de Jacó. E essas moças foram inseridas nesse contexto, na vida de Jacó. Certo? Então, vamos lá. Então, Lia, ela ora sobre essa situação, sobre o que ela estava vivendo. Vamos ver Gênesis 29, verso 31. Gênesis 29, verso 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Ok. Então, em outra versão, fala assim, que quando o Senhor viu que Lia não era amada, o que ele fez? Abriu-lhe o ventre, mas Raquel era estéril. Deus, ele recompensou a Lia com o filho primogênito de Jacó. O que era uma honra significativa para uma esposa naquela época. Gênesis 31:1 fala da inveja de Raquel por Lia pelo fato de que ela, Raquel, não dava nenhum filho ainda a seu marido. Aqui em Gênesis 30, verso 1, acompanha comigo ali. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. Por isso disse a Jacó, dá-me filho ou morrerei. Então a Bíblia fala que ela teve o quê? Inveja da sua irmã, tá? Os filhos de Lia e Jacó. Deus favoreceu a Lia com a maternidade, concedendo a ela 4 filhos antes da sua irmã Raquel. São eles o Rúben, Simeão, Levi, Judá. A disputa entre elas para gerar descendentes fez com que Raquel oferecesse sua serva Bila a Jacó, resultando no nascimento de Dan, Naftali. Como esposa, Lia ofereceu sua criada Zilpa como a 4ª esposa, e em Gênesis 30, de 9 a 12, eu quero que vocês me acompanhem aqui na leitura. Gênesis 30, de 9 a 12. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia, que grande sorte! Por isso chamou Gade. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então lhe exclamou, como eu sou feliz! As mulheres dirão que eu sou feliz. Por isso lhe deu o nome Azer. Ok. A cada nascimento, a Lia expressava um sentimento que resultava no nome dos seus filhos. Quando nasceu Rúben, ela falou assim, o Senhor viu minha infelicidade. Eu quero que vocês observem as expressões dela, como ela vai crescendo ao longo que os filhos vão nascendo. Rúben, o Senhor viu a minha infelicidade. Aqui ela está falando que ela é infeliz. Agora, certamente o meu marido me amará. Está aqui em Gênesis 29, 32. Quando nasceu Simeão, ali em Gênesis 29, 33, ela fala, porque o Senhor ouviu que eu sou desprezada, deu-me também este. Ela ainda estava com amargor no coração, né? Levi, aqui no Gênesis 29, 34. Agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, né? Judá, que é aqui no Gênesis 29, 35. Desta vez louvarei a quem? Ao Senhor.
O Gade, que foi o filho da sua serva Zilpa, que grande sorte, né? Ali em Gênesis 30, verso 11. Azer, filho da sua serva Zilpa, como eu sou feliz, as mulheres dirão que eu sou feliz. Lá no começo ela não falava que ela era infeliz? Ela já está tendo um crescimento, tá? Gênesis 30, 13, que ela fala do filho Azer, né? Que é da escrava. E ali em Gênesis 30, verso 18, ela vai ter um filho que chama Issacar. Deus me recompensou por ter dado a minha serva meu marido. Zebulon, que foi outro filho dela, né? Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor. Afinal, já lhe dei 6 filhos. Ali em Gênesis 30, verso 20. Além dos 6 filhos homens, Lia deu a Jacó uma filha mulher chamada, qual é o nome dela? Está em Gênesis 30, verso 21. Diná, muito bem, igreja, Diná, ok? Agora nós vamos lá para Gênesis. Peraí, vou contar aqui. Lia e seus filhos foram com Jacó quando ele saiu de Padã Arã e voltou para Canaã, sua terra natal. Em Gênesis 30, 1 e 2, nós lemos lá que quando a Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja da irmã Lia e disse ao seu marido: dá-me filho, senão eu vou morrer, senão eu morro. Jacó ficou zangado com Raquel e disse: você está pensando que eu sou Deus? É ele que não te deixa ter filhos? Ainda sobre Raquel e Lia, a partir do versículo 14, nós vamos ler o que aconteceu aqui. Gênesis 30, a partir do versículo 14, temos aqui algo sobre elas, a leitura é longa. Nos dias da colheita do trigo, Rúben saiu e achou umas mandrágoras no campo. Ele as trouxe para Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas mandrágoras que o seu filho trouxe. Mas Lia respondeu: você acha pouco o fato de ter tomado de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras de meu filho? Raquel respondeu: ele poderá ter relações com você esta noite, em troca das mandrágoras de seu filho. Pode continuar. À tarde, quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao encontro dele e lhe disse: esta noite você terá relações comigo, pois eu aluguei você pelas mandrágoras de meu filho. E naquela noite Jacó teve relações com ela. Deus ouviu Lia, ela ficou grávida e deu à luz o 5º filho. Então Lia disse: Deus me recompensou porque dei a minha serva ao meu marido. E deu ao filho o nome de Issacar. Pode ler até o 22. 22. Lia engravidou mais uma vez e deu a Jacó o 6º filho e disse: Deus me concedeu excelente dádiva. Agora meu marido vai permanecer comigo, porque lhe dei 6 filhos. E ela deu ao filho o nome de Zebulon. Depois disto, deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. Aqui agora no verso 22. E aí, o que aconteceu? Pode continuar. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse: Deus tirou de mim o meu vexame. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Tá bom? Então, só depois de Lia ter os filhos, né? Deus se lembrou da Raquel. Raquel e Lia, elas concordaram. Vamos ver o que aconteceu aqui. Será que a divisão e a disputa entre Raquel e Lia alguma vez foi curada? A Bíblia ela não fala. Mas quando Jacó ele quis deixar Labão, lembra que ele estava nas terras do tio,
do tio dele, trabalhando para o pai das moças. Quando ele quis deixar essas terras, as duas filhas, Lia e Raquel, responderam em uma só voz, indicando que pensava da mesma forma sobre o seu pai, Labão, e sobre o plano de Jacó de partir dali. Gênesis 31. Eu vou ler para vocês o verso 14 a 16. Raquel e Lia disseram a Jacó: temos ainda parte na herança dos bens de nosso pai? Não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo o que foi pago por nós? Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Então, até aqui. Então, elas estavam concordando que o Jacó pensava sobre o pai delas, né? E falou: não, nós vamos, porque a herança que meu pai recebeu de nós nem vimos. Nem vimos nada, né? Vamos embora com você, né? A casa de Israel. Lia, Raquel e suas servas realmente construíram a casa de Israel. 12 filhos e uma filha. Deus pode realizar sua vontade apesar das imperfeições, motivos e emoções humanas. Raquel e Lia tinham imperfeições como todos os homens e as mulheres têm. Mas apesar disso, Deus usou esses homens e essas mulheres para construir a casa de Israel. Embora Lia possa não parecer ter grande coragem ou força, ela demonstrou uma fidelidade serena e leal ao Deus e à sua família. Afinal de contas, Jesus viria a ter família na linha ancestral de Judá, um de seus filhos, né? O quarto filho de Lia. Apesar da dor avassaladora da rejeição, Lia se viu abençoada além da medida. Entendemos? Deus estava vendo tudo. E Deus abençoou Lia além da medida. O fim dos dias de Lia. Após a morte de Raquel no parto de um dos seus filhos, Lia continuou como a esposa de Jacó e mãe de seus muitos filhos, cuidando dos filhos de Jacó e vivendo em Canaã. A Bíblia não diz quando ela morreu, mas Lia está enterrada na caverna de Macpela, junto a seu marido Jacó. Portanto, Lia faleceu em Hebrom, na margem oeste do Rio Jordão. A província de Hebrom é a maior província da Palestina hoje. Vamos ler. Gênesis 49. Para que não fique... Mas marque aí, que acho que nós vamos voltar aí. 49. Os versos 29 a 33. Quer alguém ler para mim, por gentileza? Gênesis 49, os versos 29 a 33. Depois lhe ordenou, dizendo: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com os meus pais na caverna que está no campo de Efron, em Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteira de Manre, na terra de Canaã, ao qual Abraão comprou de Efron com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Ok. Então ali, quando ele morre, ele fala: leva meu corpo e enterre do lado de Lia. Ali não estava Raquel, tá? Só Lia. Portanto, Raquel e Lia morreram antes do marido Jacó. Lia ainda é citada em outro livro da Bíblia. Lia, a mãe dos 7 filhos de Jacó, foi citada no livro de Ruth como uma das edificadoras de casa de Israel, junto com a Raquel. Mas não vamos ler esse. Se Lia, aparentemente, ela não foi amada por Jacó como a Raquel, é importante saber que Jacó, quando idade avançada, escolheu ser enterrado na sepultura da família ao lado de Lia, em vez de escolher ser sepultado lá em Belém, onde a Raquel estava enterrada.
talvez nesse momento ele finalmente tenha vindo a expressar o seu amor por Lia. O que aprendemos com a vida de Lia? A história de Lia é marcada pela falta de consideração, de amor, de apreço. Seu pai a usou para ter mais dinheiro. Ao se casar, tinha um marido que não a amava. Depois sua irmã casou-se com seu esposo. Ela foi a primeira a casar, né? Depois a sua irmã se casou com seu esposo. E o amor dele era maior por ela, pela irmã dela. O desprezo era tanto que Deus teve compaixão da Lia, a fez mãe antes de Raquel. Essa é a prova de que Deus, ele sabia do sofrimento da Lia e a colocou em posição de vantagem em relação à sua irmã Raquel. O Senhor se mostrou no controle de todas as coisas ao conceder filhos a Lia e deixou claro que, mesmo que Jacó não a amasse, ela era amada, cuidada, e Deus estava ajudando ela a passar pelo sofrimento. Deus mostrou um amor muito grande pela Lia. Não mostrou? Teu marido não está te amando, mas eu amo você, Lia. E concedeu lá os seus filhos, né? Quer o microfone? Espera aí. Lá em casa vamos escutar também a sua opinião. Lia era a vontade de Deus para Jacó. Raquel foi a vontade da carne, e ele amava, foi a vontade do coração dele. Tanto é que Lia foi que deu mais filhos. No final foi enterrada com Jacó. Jacó preferiu estar do lado de Lia. Raquel, ela era idólatra, ela roubou as coisas dos pais e teve um monte de coisa. Não conseguia ter filho, ela cobrava Jacó por isso. E tanto é que Jacó fala que ele não era Deus para fazer essas coisas. Então foram duas escolhas. Uma foi a escolha de Deus, que era Lia, que apesar de não ser formosa como a irmã, ela era uma pessoa que amava muito Jacó e mesmo sendo desprezada por ele, continuava firme e forte com ele, tentando conquistá-lo. Tá, okay. Raquel foi a mulher que ele amou, mas, por exemplo, ela gostava de fazer tudo errado. Mas foi um amor muito bonito entre o Jacó e a Raquel, e nós vamos entrar nele também. Lia optou por amar a Deus sobre tudo e sobre todos. As Lias de hoje. Há incontáveis Lias pelo mundo. Aquelas que sofrem pela falta de amor, amor do seu companheiro, amor de seus pais, amor de seus amigos, amor de sua família, amor no convívio de trabalho, na igreja, várias Lias. São mulheres desprezadas, talvez por falta de um atrativo exterior, uma beleza, usada por pessoas que querem ter posses, posições sociais, né? Que usa da inteligência e da sabedoria para desprezar essas mulheres. O desprezo faz com que essas mulheres se sintam sozinhas, mas não são sozinhas, né? Não estão sozinhas. O próprio Jesus Cristo, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse a ele. Não havia em sua aparência para o que desejássemos. Querem ver? Isaías 53, mas deixa aí marcado em Gênesis aí. Nós vamos voltar. Isaías 53, o verso 2 e 3. Alguém quer ler para mim? Isaías 53, o verso 2 e o verso 3. O que fala sobre Jesus, a beleza de Jesus, a atração que Jesus despertava? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse, como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção, ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhamos para ele e o desprezamos. Ok. Jesus, ele também não tinha esse atrativo todo, né? E a história de Lia, ela ensina que Deus sempre vê as nossas aflições e nos ajuda a passar por cada uma delas
nos honrando e dando alegria, força. A Lia não desistiu, ela enfrentou tudo aquilo porque ela amava o seu marido. Ela foi uma vítima ali do que aconteceu, a história, do que o seu pai fez com ela. Mas ela amou o seu marido. Ela falou, eu sou a esposa, eu vou ser a esposa, né? Mas ela foi rejeitada ali dentro, né? Então, ela amava muito o seu marido, e Raquel ainda morre antes dela e deu a ela mais essa vantagem. Além dela ter filhos antes da irmã, a Raquel morreu antes dela e ainda ela teve um tempo a mais para ficar ali com o seu marido, com a sua família, né? Criar os filhos de Jacó. Essa mulher criou os filhos, né? Todos ali, né? Por isso, ela criou com carinho, com amor. Por isso, não desista no meio do caminho. Mesmo com tanto sofrimento, com desprezo, Deus não se esquece de você. Ele está esperando o melhor momento de agir e honrar a sua vida. Creia, tenha fé. Como Lia, você pode ter satisfeitos em Deus os seus verdadeiros desejos, pois Ele é o Deus que ama você e lhe deu Jesus para ir à cruz e assim levar você ao Pai. Deus, Ele ama você. Entregue seus desejos a Deus e veja que Ele fará em você e através de você, e deixe que a gratidão encha o seu coração. Se em algum momento essa história falou alguma coisa com você, então Deus a ama e sua alegria está nele. Assim como a Lia foi crescendo, ela falava do marido no começo dos filhos, depois ela começou a honrar e louvar a Deus e percebeu, a minha alegria é o Senhor. O Senhor é a minha alegria. E ela descobriu o que é a verdadeira felicidade. Os propósitos de ser humano. Quem foi a Raquel na Bíblia? Raquel é um nome muito importante no Antigo Testamento. Ela era filha de Labão, neta de Betuel, bisneta de Naor, o irmão de Abraão. Seu pai era irmão de Rebeca, a esposa de Isaque, a quem Raquel era sobrinha e nora. Raquel era irmã de Lia. Raquel era a esposa favorita de Jacó e mãe de 2 filhos de Jacó. Vamos ver a história de Raquel aqui na Bíblia. Raquel era a filha mais nova de Labão, a mulher que Jacó mais amava. Vamos lá para Gênesis 29, verso 20. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e este lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então aqui, né? Jacó, ele trabalha 7 anos por Raquel. Mas pareceu, a Bíblia fala que para ele foi poucos dias, pelo tanto que ele amava a Raquel. A Bíblia descreve Raquel como uma mulher muito formosa. Leia o verso 17 de Gênesis 29. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Então, a Bíblia diz que ela era muito bonita. Raquel tinha uma irmã mais velha chamada Lia. Totalmente ao contrário de Sara. Olha que o André citou ali, né? Aquela hora, né? Totalmente ao contrário de Sara e Rebeca, que prontamente adotaram o Deus de Abraão e Isaque, Raquel não estava totalmente liberta das influências pagãs. Né? Essas moças, elas vieram de um lar idólatra. Elas tinham acostumados, elas traziam dentro de si a idolatria. E Jacó ia apresentar o Deus dele a elas, mas a Raquel, por aqui, ainda não estava totalmente liberta dessas idolatrias. Ela tinha, né? Vemos isso, vamos ver em alguns versículos do livro de Gênesis. Gênesis 31, 19. 31, o verso 19. Enquanto Labão tinha saído... vamos ler aqui. Vou passar aqui para o pessoal ler. Tendo ido Labão fazer a tosquias das ovelhas, Raquel furtou os ídolos
do lar que pertencia a seu pai. E Jacó lagrou a Labão e Arameu, não lhe dando a saber que fugia. Ok, então aqui está falando que quando ela foi embora, lembra que o Jacó vai sair de trabalhar com Labão, ele está indo embora. A Raquel está indo embora, ela pegou os ídolos do pai. Por que ela pegou? Não, a Raquel pegou o ídolo. Ela não estava totalmente liberta das influências idólatras da sua casa. Vamos ver então para Gênesis 31, o verso 34 e 35. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo, e estava sentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não as achou. Então disse ela a seu pai: Não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois eu acho que há regras com as regras das mulheres. Ele procurou, contudo não achou os ídolos do lar. Ok. Depois a gente explica melhor, tá? Raquel e Jacó. O casamento de Raquel na Bíblia foi um dos episódios mais cativantes registrado ali no livro de Gênesis. Uma história de amor triunfando sobre as mentiras. Depois que Jacó enganasse seu irmão, então recebeu a bênção da primogenitura. Jacó já vinha de um conflito, né? Ele enganou o pai dele, né? Ele pegou as bênçãos da primogenitura de seu pai Isaac. O Esaú, que era o irmão dele, ficou com um terrível ódio dele e ameaçou matá-lo. Temendo que isso pudesse acontecer, o Isaac, o pai de Jacó, mandou ele para Padã-Arã, a fim de seu filho se casasse com uma mulher do seu próprio povo. Está em Gênesis 28, o verso 2. Pode ler. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão da tua mãe. Tá bom. Em um poço ali em Arã, Jacó, ele encontrou a Raquel, a filha mais nova de Labão, e ela estava cuidando das ovelhas. Ele a beijou e se apaixonou por ela. Aqui em Gênesis 29, o 10 e o 11. Tenho visto que Jacó e Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão da sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Ok. Ao invés de dar a Labão o tradicional preço da noiva, Jacó concordou em trabalhar para Labão, pai de Raquel, por 7 anos para ganhar a mão de Raquel em casamento. Mas na noite do casamento, Labão, ele enganou Jacó. E ao invés de Raquel se casar com Jacó, foi a Lia que se casou. Nós já lemos isso, né? Mas a Raquel era a preferida de Jacó. A esterilidade de Raquel. Jacó, ele amava Raquel, mas era indiferente a Lia. Deus teve pena da Lia e permitiu que ela tivesse filhos enquanto a Raquel era estéril. Com ciúmes de sua irmã, Raquel deu a Jacó a sua serva Bila como esposa. Segundo costumes antigos, os filhos de Bila seriam creditados a Raquel. Bila deu à luz a filhos para Jacó. Todo Jacó teve 4 mulheres. Jacó, ele não teve 2 mulheres. Ele teve 4 mulheres. Porque essas mulheres levam de sua casa servas. E a serva, os escravos, né? Eles não tinham autoridade nenhuma sobre eles, né? E tanto que tem a história de Agar, a Sara e Agar também faz isso, que depois a gente entra a gente explica melhor. Mas ela deixa as servas dela se deitar com o marido para que ela tenha filho
para que o filho seja dela. Eram costumes lá daquela época. Tá? Então Jacó teve 4 mulheres. Não foram apenas Raquel e Lia. Ao todo, Jacó teve 12 filhos e uma filha. Quem era a filha dele, o André? Filha de Jacó? Diná, né? Esses filhos se tornaram os fundadores das 12 tribos de Israel. Apesar de seu plano ter funcionado, de ter dado a serva e ter ficado com os filhos dela, Raquel buscava desesperadamente a possibilidade de ter um filho biológico. A Bíblia diz que as suas orações foram ouvidas e ela concebeu José. Gênesis 30, verso de 22 a 24. Gênesis 30, do verso 22 a 24. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz a um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. Ele chamou José, dizendo: Dei-me o Senhor ainda outro filho. Raquel parte com Jacó da casa de seu pai. O relacionamento entre Jacó e Labão, ele começou a ficar muito difícil. E Jacó ele resolveu ir com a sua família até a terra onde residia o seu pai Isaque. Jacó havia prosperado muito enquanto trabalhava para Labão. Então partiu, e ele levou consigo, além da sua família, os seus rebanhos. E na ocasião da partida é que ocorreu o episódio do furto dos ídolos por parte da Raquel. A Bíblia também mostra claramente que Jacó, ele não sabia, olha só, Jacó não sabia que Raquel havia feito isso. Tanto que ele considerou que o caso do furto foi tão grave que o culpado deveria ser entregue ao sogro Labão. Ele fala: nós não está aqui com o ídolo, mas se tivesse, pode ficar com a pessoa que fez isso. E era a Raquel que tinha feito. Ela tinha roubado o ídolo do pai. Querem ler aí na Bíblia? Gênesis 31, verso 32. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante dos nossos irmãos o que te pertence e que está comigo, e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Entendemos aqui? Jacó ele não sabia que a Raquel tinha essa idolatria nela, né? Ele falou que não viva a pessoa que estiver aqui com o ídolo. E era a Raquel. Então Deus ordenou que Raquel voltasse para Betel e instruiu a Jacó que a sua família lançasse fora os deuses estranhos que havia entre eles. Gênesis 35, 2. Olha a gravidade que é para Deus a idolatria. Então, Gênesis 35, verso 2. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há em meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Ok. A morte de Raquel. Após partir de Betel, estando a caminho de Efrata, Raquel deu à luz a seu segundo filho, chamado Benjamim. Raquel teve um parto muito difícil e acabou morrendo logo após o nascimento do menino. Vamos ler? Gênesis 35, de 16 a 20. Quer ler, Yasmin? Dá o microfone aqui para Yasmin. Gênesis 35, de 16 a 20. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrate, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio a dores do parto, disse-lhe a parteira: Não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Que é o 20.
Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Ok. A localização exata dessa sepultura é incerta. A tradição sugere uma distância aproximadamente 2 quilômetros ao norte de Belém. Raquel também é mencionada no livro de Ruth como uma das edificadoras da casa de Israel, juntamente com Lia. Quando o Boaz e a Ruth têm o bebê, né, o povo da cidade fala assim, que ela, né, seja como foi Ruth e Raquel, que edificaram a casa de Israel, e abençoa, né, a criança, abençoa eles ali, né. O profeta Jeremias também citou o pranto de Raquel, se referindo à destruição do reino norte. Essa profecia foi aplicada na matança dos inocentes, ordenada por Herodes em Mateus 2,18. Não precisa ler, que a gente tem mais coisa para ler. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando, os seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. A história de Raquel e José é uma das grandes histórias de amor na Bíblia. Jacó preferia os filhos dela, José e Benjamim, a seus outros filhos. Ele amava José particularmente. Ele amava mais a José. Vamos ler isso em Gênesis 37, de 3 e 4. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar das mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros irmãos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Embora seu tratamento preferencial a José fosse errado, acabou levando a mudança dos hebreus para o Egito. Tudo isso fazia parte do plano de Deus para seu povo, a fim de prepará-los para a vinda de Jesus. Essa é a história de Raquel, mais um importante nome da Bíblia, registrado aqui no livro de Gênesis. O amor de Jacó pode muito bem ilustrar o profundo amor que Deus tem por nós. Pois desde quando éramos ainda substâncias, ainda uniformes, Ele nos amou e Ele continua nos amando. Apesar de nada termos feito para merecer esse amor, Deus continua nos amando e continuará nos amando. Mesmo que enfrentemos a morte e sejamos postas para descansar, seu amor vai além da sepultura, pois Ele quer nós ao seu lado, para todo o sempre. Portanto, enquanto Jesus ele não vem, corresponda a esse amor imerecido, amor que se sacrificou para ter você, que comprou você, não por 7 ou 14 anos de trabalho, mas pagou por você o mais alto preço do universo, seu sangue derramado na cruz. Ele quer você, Ele os quer, ou Ele não teria prontificado para vir a este mundo, e Ele veio, e veio por amar cada um de nós, e Ele ama cada um de nós com um amor muito mais forte que a morte. Somos amados por Deus, somos especiais, nós somos únicos. O mundo, ele é competitivo, classificando as pessoas pela aparência, pelo sucesso, pela posição social, capacidade. E é difícil manter uma autoestima saudável dentro desse cenário. Mas Deus fica decepcionado quando o seu povo estima de pouco valor. Se você se estima de pouco valor, Deus fica decepcionado. Ele deseja que a sua herança escolhida, que é você, se avalie segundo o preço que Ele te deu. Deus quer que cada um de nós, ao contrário, Ele quer cada um de nós, ao contrário, Ele não teria enviado o seu Filho a uma missão que lhe custou tão caro para tirar cada um de nós das forças do mal, do engano, das ciladas, curar as nossas feridas, nos restaurar. O amor dele é muito grande por cada um de nós. Então nunca esqueça disso. O valor que você tem não é o que o mundo te deu, é o que Deus te deu como herança dele. Amém?
Eu gostaria que, antes da gente prosseguir, terminamos nosso estudo, mas eu queria que você sentasse aí, ficasse aí no seu cantinho e fizesse uma oração a Deus. Antes da gente cantar e orar, conversasse com Deus. Fizesse a sua oração pessoal, você aí também de casa. E o que você entendeu desse sermão? Fale com Deus. Terminamos. Alô? Terminamos mais um momento de reflexão. Agradecidos a Deus pela oportunidade de estarmos juntos, né? E nós vamos orar agora e para nosso lar. Deus Altíssimo, soberano, majestoso, Tu és santo. Tu és Deus único, perfeito, o Deus criador de todas as coisas. Além de Ti não há nada, nunca houve, nunca haverá. O Senhor é a maior força, a maior autoridade que existe no universo. Não há ninguém que se iguale ao Senhor em poder, e não há ninguém que peleje contra o Senhor e prevaleça, pois o Senhor é sábio, é Deus único e soberano. Nós, na qualidade de seus filhos, em nome de Cristo Jesus, nós pedimos o teu perdão e a capacidade para que, daqui para frente, possamos olhar para o Senhor como centro de toda a nossa vida. Olhar para buscar a nossa felicidade sempre no Senhor. E se há alguém aqui, ou se às vezes sintamos que somos de alguma forma desprezado ou rejeitado, não é assim que o Senhor nos avalia. O Senhor é Deus que olha por cada filho que está aqui, por cada filho seu na face da terra. E assim como na história de Lia vimos o Senhor agindo na vida dela, o Senhor age no meio de nós, na nossa vida. Confiamos no Senhor acima de tudo e damos graças, honra e louvores ao teu santo nome. Queremos passar pela jornada desta vida da melhor forma possível. É por isso que estamos aqui, nos derramando aos teus pés, porque o Senhor é um Deus que tem a capacidade de nos instruir, nos orientar, para que sejamos pessoas melhores, pessoas fortalecidas e pessoas que entendam do grande amor que o Senhor tem por nós. Que cada um, Senhor, que teve contato aqui com a sua palavra, se avalie de forma diferente daqui para frente, com o preço que o Senhor deu por cada um de nós. Sabemos do seu muito amar por nós, senão não estaríamos aqui, diante da sua presença, diante do Rei de todo o universo. Muito obrigado pelo carinho, pedimos a sua bênção. Se tem alguém aqui com algum problema, Senhor, que precisa de solução, eu coloco aqui aos teus pés e peço que o Senhor abençoe e resolva em nome e no poder de Cristo Jesus. Cura as nossas enfermidades, sara os nossos corações, abençoa a tua igreja, derramando nela o poder do Espírito Santo para que a sua vontade seja feita. Oramos em nome do Senhor Jesus e vamos para casa na certeza que o Senhor nos acompanha. Em nome do Senhor Jesus, amém.